Esta é Makran, uma cidade a caminho de se tornar a nova capital do Irã. O presidente Pezeshkian expressou recentemente apoio para mover a capital de Teherã para o sul, mais perto do Golfo de Omã. E mesmo que os legisladores ainda estejam debatendo a legislação, a ideia está ganhando força gradualmente. Os proponentes argumentam que a mudança é essencial para o bem-estar do país. Eles não estão errados. Teherã há muito tempo enfrenta complicações como superpopulação, congestionamento de tráfego, poluição do ar, riscos de terremotos, escassez de água e subsidência do solo. Muitos desses problemas são endêmicos e estão longe de serem resolvidos. Se as coisas continuarem neste ritmo, os problemas de Teherã tendem a se multiplicar. Pegue a superpopulação como exemplo. Este mapa mostra como é isso. Cada ponto representa dezenas de milhares de pessoas. Teherã claramente se destaca. É possível quase distinguir os limites administrativos da cidade. Cerca de 9 milhões de pessoas a chamam de lar, mas quando incluímos a grande área metropolitana, a população ultrapassa 14 milhões. Nas próximas décadas, no entanto, esse número mais que dobrará. Em setembro de 2018, o Centro de Progresso e Desenvolvimento do Irã, um think tank sob o gabinete do presidente, publicou um relatório alertando que a população da cidade aumentaria em 20 milhões de pessoas nos próximos 30 anos, o que tornaria a gestão da cidade quase impossível. A população de Teherã cresceu rapidamente nas últimas décadas devido a um influxo de pessoas das províncias em busca de oportunidades e melhores condições de vida. Mas a cidade não consegue lidar com uma população maior. Ela já é classificada como uma das mais poluídas do mundo, e a cada ano mais de 6.400 pessoas morrem de doenças relacionadas à poluição do ar. Adicionar mais 20 milhões de pessoas poderia transformar Teherã em um desastre humanitário. Além disso, a Associação Científica Iraniana de Economia Urbana diz que a população da cidade excede a capacidade da infraestrutura em mais de 70%. Isso significa que, dos 9 milhões de habitantes da capital, apenas 2 milhões e 700 mil têm acesso a serviços públicos de qualidade. A urbanização nos próximos 30 anos poderia levar a infraestrutura da cidade inteira ao colapso total. As escassez de água e energia se tornariam mais severas e a população inquieta estaria à beira de uma revolução. Então sim, Teherã está indo direto para um iceberg. E enquanto alguns preferem se agarrar aos destroços do que admitir que está afundando, o presidente do Irã quer agir antes que o tempo acabe. Makran poderia ser uma capital ideal para a elite governante. Está perto o suficiente de um grande corredor comercial entre a Índia e a Rússia para se beneficiar do comércio, mas distante o suficiente de outras grandes zonas populacionais para desencorajar uma revolução interna. Por mais determinados que possam ser os manifestantes iranianos, é improvável que marchem centenas de quilômetros pelos desertos escaldantes ao norte de Makran para invadir o gabinete executivo. E assim, para o clero persa, a distância é uma amiga. Curiosamente, por volta da mesma época em que Makran foi anunciado, o braço naval da Guarda Revolucionária do Irã exibiu uma base de mísseis subterrânea na costa sul. A localização precisa não foi divulgada, mas seu alcance operacional provavelmente cobre a nova capital em potencial. O vídeo oficial exibiu diversos mísseis de cruzeiro, embarcações navais, longos túneis, entre outros. Bastante impressionante no que diz respeito a instalações subterrâneas e também extenso. Algumas fontes até se referem a isso como uma cidade de mísseis. O objetivo do vídeo é fortalecer a posição de negociação do Irã antes das conversas com Trump e Israel. No entanto, Trump fez sua própria jogada de poder ao suspender a retenção de Biden sobre os envios de bombas de 2.000 libras para Israel. Quase 190 fontes de mídia relataram isso, com a maioria inclinada à direita. É assim que os governos negociam quando tentam conversar sem dizer as coisas diretamente, eles empregam a mídia. Ainda mais, algumas fontes agora estão dizendo que Trump quer fornecer a Israel bombas ainda mais pesadas, incluindo a Massive Ordnance Air Blast,
que significa Massive Ordnance Air Blast. Essas bombas de 21 mil libras são armas devastadoras, e com a tecnologia certa, talvez múltiplos destruidores de bunkers em fases, eles podem ser suficientes para destruir as instalações subterrâneas do Irã. Teherã tem sido a capital do Irã desde 1786. Está localizada a uma altitude relativamente alta nas encostas das montanhas Alborz, de fato 1.173 metros acima do nível do mar, o que a torna mais fresca em comparação com muitas outras cidades da região. No entanto, ao longo da base do Alborz também corre uma significativa linha de falha sísmica. Teherã sofreu seu último grande terremoto em 1830, mas numerosos tremores menores abalam a cidade todos os anos. Sismólogos iranianos têm alertado repetidamente que um forte terremoto em Teherã teria consequências catastróficas. O último grande terremoto que o Irã sofreu foi em dezembro de 2003. Um terremoto de magnitude 6,8 na cidade de Van tirou a vida de mais de 30 mil pessoas. Um terremoto da mesma magnitude poderia resultar em mais de 700 mil mortes em Teherã. Esse é um risco que não é tomado levianamente. E é dessa ansiedade que surge inicialmente a ideia de mudar a capital. No entanto, este pode não ser o problema mais urgente no momento porque, francamente, Teherã está sobrecarregada com complicações que tornam a vida cada vez mais insustentável. Tanto que o presidente iraniano acredita que os problemas de Teherã são irreparáveis e que a única solução é realocar a capital em outro lugar. Essa nova capital ainda não foi designada, mas Makran, junto ao Golfo Pérsico, é a principal candidata. Uma vez que seja oficial e uma decisão tenha sido tomada, o projeto de lei de realocação, então, precisaria ser aprovado pelo Parlamento e aprovado pelo Conselho Guardião, que é o órgão responsável por garantir que todas as decisões parlamentares estejam em conformidade com a Constituição. Após isso, e no devido tempo, todas as instituições governamentais e conglomerados de negócios se mudariam para a nova capital, após o que os residentes de Teherã teriam a opção de se mudar para lá também. Os proponentes dizem que a mudança aliviaria o fardo sobre Teherã e criaria condições para o desenvolvimento socioeconômico em outras províncias e cidades. No entanto, a realocação da capital custaria dezenas de bilhões de dólares e levaria até 25 anos. Estimativas oficiais colocam os custos em 10 bilhões de dólares, mas isso poderia facilmente aumentar para 50 bilhões de dólares, se incluir fatores como planejamento urbano, aquisição de terras e construção de infraestrutura. O empreendimento também ocorreria em meio à queda das receitas do petróleo e sanções ocidentais que esgotaram o Tesouro Nacional do Irã e limitaram os fundos para o desenvolvimento a longo prazo. Então sim, o plano tem muitas falhas. Mas há uma coisa que faz sentido e poderia justificar a mudança da capital. Macron ainda não é oficial. No entanto, Pezeshkian sugeriu tanto quando disse que a logística do país e o processamento de produtos estavam mal organizados e que era inconcebível desenvolver a economia a longo prazo. O processamento de produtos no Irã realmente segue um caminho contraproducente. A maioria das matérias-primas e recursos são importados de além-mar e depois enviados para Teherã, onde são transformados em produtos antes de serem enviados de volta para o sul para exportação. Portanto, um centro de manufatura na costa sul faz sentido. Se os bens não precisassem mais de uma viagem de ida e volta por todo o Irã, a produtividade aumentaria, os custos cairiam e seria muito mais fácil realizar as coisas. Além disso, Teherã atualmente representa cerca de 30% do produto interno bruto total do Irã. Um pouco de descentralização não faria mal. Na verdade, isso melhoraria a competitividade do Irã. Mas mover indústrias e pessoas não é uma tarefa fácil. O governo não pode apenas mandar os residentes arrumar tudo e partir. Então, a única maneira de fazer as pessoas e as indústrias se moverem é tendo o governo como exemplo. Mover a gravidade econômica e política do Irã para o sul, mais perto do mar, pode afetar suas relações interestaduais
de uma maneira significativa. Rússia e Índia seriam particularmente afetadas. Para adicionar contexto, Moscou está trabalhando para fortalecer seu comércio ao longo de um eixo vertical por navio, trem e estrada. Chave para isso é o corredor de transporte internacional Norte-Sul. Ele liga São Petersburgo a Mumbai via Irã e contorna as esferas geopolíticas ocidentais e chinesas ao fazer isso. O corredor conecta ferrovias e portos para mover mercadorias. Vai de São Petersburgo e Moscou a Volgograd e depois para a cidade portuária de Astrakhan no sul. Dali em diante, o corredor bifurca-se. O ramo ocidental segue por via ferroviária, passando por Baku e continua até o Irã. Enquanto isso, o ramo oriental é uma conexão marítima, indo da Rússia ao Irã através do Mar Cáspio. As rotas paralelas se juntam em Bandar Anzali e seguem para o sul até se dividirem novamente perto de Zahedan. As linhas ferroviárias então se movem para ancorar pelas cidades portuárias de Bandar Abbas e Chabahar. A partir daí, as rotas atravessam o Mar Arábico e terminam em Mumbai. Para a Rússia e o Irã, o envolvimento com estados neutros proporciona a tão necessária diversificação comercial longe da hegemonia econômica chinesa e do bloco ocidental que os vê como estados pária. Moscou e Teherã, respectivamente, detêm as medalhas de ouro e prata para os governos mais sancionados do planeta. Portanto, a resposta natural de ambos tem sido se aproximar de estados neutros como a Índia. Por sua vez, Nova Delhi planeja aumentar seu valor total de comércio de 640 bilhões de dólares para 2 trilhões de dólares até 2030, e o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul é um meio pelo qual pode alcançar seus objetivos. No entanto, não é o único corredor em jogo. Em setembro de 2023, os Estados Unidos e a União Europeia introduziram o Corredor Econômico Índia-Médio Oriente-Europa. Este ligaria a Índia à Europa, passando pelo Oriente Médio. É composto por uma rede multimodal de conexões ferroviárias e portuárias. O corredor transportaria cargas através dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Israel, antes de chegar aos portos do sul da Europa. No entanto, o conflito em Gaza praticamente invalidou o corredor econômico Índia-Médio Oriente, uma vez que tenta envolver tanto Israel quanto a Arábia Saudita na mesma rota. A Índia, portanto, fica apenas com uma opção viável, e o Irã está tentando tornar o corredor de transporte internacional Norte-Sul mais atraente, movendo sua capital mais perto do ponto de troca do corredor no porto de Chabahar. A futura capital Makran fica a um passo daqui. Portanto, sob uma perspectiva geoeconômica, faz sentido mover a manufatura de Teherã para Makran. Ainda é uma jogada confiante, talvez um pouco confiante demais. Estar à beira-mar colocaria Makran bem dentro do alcance de forças hostis. A 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos da América domina as águas próximas. Admitidamente, as relações entre Irã e América não permanecerão tensas para sempre, e o comércio eventualmente fluirá por toda a região. No entanto, sob as atuais circunstâncias de segurança, uma capital na periferia do Irã não faz sentido político, mesmo que faça sentido econômico. Então, se Makran não faz sentido político, por que o governo está determinado a construir? A ideia de mudar a capital não é nova. Surgiu mesmo antes da Revolução Islâmica de 1979, mas ganhou força nos anos 90 devido ao agravamento do congestionamento de trânsito, poluição crônica do ar e o risco de terremotos. Em 1991, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã propôs um plano para realocar a capital, mas ele acabou sendo encerrado. Mais tarde, propostas semelhantes foram feitas entre 2005 e 2013, durante a presidência de Ahmadinejad. Os legisladores iranianos foram encorajados pelas realocações bem-sucedidas de capitais, como de Istambul para Ankara e de Karachi para Islamabad, nos vizinhos Turquia e Paquistão. 52 parlamentares iranianos propuseram um projeto para mudar a capital do país. Como resultado,
um conselho especial de 15 membros foi formado para explorar alternativas a Teherã ao longo de 2 anos, mas uma decisão final para realocar a capital nunca foi tomada. Mais tarde, durante a presidência de Rouhani, o plano de realocação foi revivido e, de fato, um plano para isso foi desenvolvido. Novamente, várias cidades foram propostas em diferentes momentos como alternativas a Teherã, incluindo Isfahan, Shiraz, Mashhad, Qom e Tabriz. No entanto, os rivais políticos de Rouhani rejeitaram o plano, argumentando que o governo deveria investir na melhoria e desenvolvimento de Teherã em vez disso. Agora é trazido à tona novamente por Pezeshkian. No entanto, permanece incerto se o apelo pela realocação ganhará o apoio político e público necessário. O debate vem acontecendo há décadas, o que mostra o quão complicado é chegar a um consenso. Porém, desta vez, há uma reviravolta inesperada. A alta cúpula do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, para abreviar, apoia a mudança da capital, mas por razões não relacionadas às complicações de Teherã ou mesmo aos corredores comerciais em jogo. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é todo sobre a sobrevivência do governo, e visto de sua perspectiva, Teherã é um lugar oscilando à beira da revolução. Periodicamente, Teherã é sacudida por grandes protestos contra o governo. Os iranianos têm muitas queixas contra o governo e geralmente basta um incidente para desencadear a agitação pública. Em 1999, protestos irromperam quando o governo fechou um jornal reformista. Em 2009, a suposta fraude eleitoral levou as pessoas às ruas. Em 2017, a inflação desencadeou protestos em todo o país. Em 2019, um aumento nos preços dos combustíveis quase derrubou o governo. E mais recentemente, em 2022, a morte de Mahsa Amini sob custódia da Polícia da Moralidade despertou ainda mais fervor revolucionário. Observando esses eventos em uma linha do tempo, nota-se que protestos em massa estão ocorrendo com maior frequência. Basta um golpe bem-sucedido para derrubar a teocracia. Então, a Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica pode acreditar que é melhor realocar o poder político do Irã em outro lugar. Makran fica a cerca de 1.400 quilômetros de distância de Teherã e é cercada por desertos escaldantes ao norte. É difícil imaginar milhões de pessoas fazendo a viagem de Teherã e outras grandes cidades para se manifestar em Makran. E isso pode ser o ponto principal. Essa distância permitirá que a Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica defenda a República Islâmica em caso de uma revolta. Então, Makran seria essencialmente a versão iraniana de Versalhes, uma cidade projetada para mover a sede do líder supremo para fora do alcance do povo. No entanto, revoluções são difíceis de prever ou antecipar. Elas viajam mais rápido do que passos e ideias podem cruzar fronteiras antes dos corpos.